do livro Missionários da Luz. Então, para que a gente possa começar o estudo, que é os moldes do Evangelho no Lar, nós vamos fazer aquele segmento. Nós vamos fazer a leitura do exórdio para nós nos ambientarmos, e uma vez pacificados pelo exórdio, a gente está apto a fazer a prece inicial e depois começar o estudo, ok? Então, eu convido a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio, que vai ser o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. E o exórdio de hoje é o capítulo 123, Esperar em Cristo. Capítulo 123, para quem está acompanhando, está na página 261. Certo, Adriana? Ok, exatamente. Boa noite a todos. Esperar em Cristo. Traz a seguinte epígrafe. Capítulo 123. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, uma vez pacificado pela leitura do exórdio, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que já se faz presente, já nos acolhe, já nos abraçam, e juntos podemos, neste momento, buscar tudo aquilo que necessitamos para o alimento de nossas almas. Mais uma oportunidade de conhecimentos que poderão nos levar à elevação espiritual. Que nesta vida possamos encontrar todas as respostas, possamos acreditar na presença de Jesus em cada dia, em cada momento, e que através de seus ensinamentos possamos encontrar a porta aberta para o caminho de luz. Com todos os nossos irmãos, estamos ligados pelo amor, pelos ensinamentos de caridade, de paz e de luz. Este momento de estudo, Mestre, pedimos que o nosso coração
coração de cada um aqui presente se abra para receber a tua luz, que nos alimentará neste momento e em todos os outros de nossas vidas, não só desta vida presente, mas que tenhamos consciência de que o que aprendemos agora e o que colocaremos em prática nos levar para outras vidas daqui por diante, sempre colocando a paz, o amor ao próximo e a caridade como caminho de luz que vamos traçar para buscarmos a felicidade eterna, conforme a promessa de nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Obrigado, Adriana, pelo exórdio. Então, podemos começar o estudo do capítulo 1 do livro Missionários da Luz, né? Então, lembrando que quarta-feira é o nosso dia, né? É o dia que nós tiramos para nós mesmos, nesse horário de 15 para as 8, é o nosso momento para que nós possamos sentar, possamos nos debruçar sobre a doutrina espírita, para poder aprender um pouco mais com os irmãos espirituais, e lembrar que o nosso estudo não é uma corrida, né, que tem um objetivo de atingir um fim de um livro, né? O nosso estudo é um estudo contínuo, que nós utilizamos livros ditados por André Luiz e Emmanuel para que nós possamos estudar a doutrina. Por isso que nós vamos bem devagar, bem tranquilo, porque o objetivo não é terminar o livro. O objetivo é nós aprendermos sobre a doutrina espírita e também o objetivo é que nós possamos elevar o nosso patamar vibracional para entrar em contato com a espiritualidade de luz que nos assessora e que nos presenteia com luz em nosso coração e na nossa casa. Por isso é o evangelho, por isso é aos moldes do evangelho no lar, tá? Então, vamos recomeçar o nosso estudo. Alguém quer comentar algo? Não? Deixa eu estar dando uma interferência aqui, deixa eu ver aqui se tem algum som aberto aqui, para que a gente possa começar. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, nós vamos recomeçar. Nós paramos aqui, que eu marquei. Semelhantes forças mentais não são ilusórias. O início de um parágrafo. Último parágrafo da página 12. Isso. O meu também é a página 12. Todo mundo achou? Semelhantes forças mentais não são ilusórias? Ok? Tá, então vamos lá. Certo. Então vamos começar então. Então a gente está vendo aqui que Alexandre e André Luiz, eles estão conversando sobre o trabalho no mundo espiritual, naquele centro que eles estão visualizando o apoio aos desencarnados, né? Então, aqui vai alguns comentários de Alexandre e André Luiz, dizendo que o seguinte: semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidade além da matéria grosseira, né? Falando do assessoramento dos irmãos médios para poder trabalhar com a espiritualidade amiga, né? Então, falando semelhante às forças mentais, não são ilusórias. Então, aqui é interessante nós pararmos para a gente refletir mais uma vez da importância da força que emana de nossa mente, que não é ilusória. É uma força que ela plasma, ela materializa situações.
né? Tanto é que se nós, no início da manhã, começamos a ter maus pensamentos, o dia da gente, ele tende a ser um dia cinza. Tende a ser um dia cinza. Por quê? Porque nós vamos plasmando situações conforme a nossa mente, né? André Luiz, então, um livro aqui que a gente vai sempre citar, Mecanismo da Mediunidade, né, ditado por André Luiz, no capítulo 4, ele disserta sobre a matéria mental, como médico que ele fora na Terra, né? Lembrando que André Luiz foi um médico encarnado na Terra. Então, ele fala sobre, nesse capítulo 4, matéria mental, dizendo que a corrente mental ela é capaz de reproduzir suas próprias peculiaridades também em outra corrente mental. É uma pergunta que estava se fazendo, né? E ele responde que sim, desde que a outra corrente mental lhe sintonize. Então, pergunta para André Luiz se a corrente mental nossa ela pode se propagar sobre outra mente. E a resposta é sim, desde que se sintonize. Por isso que é importante, né, sempre nós dizermos, relatarmos aqui o que a espiritualidade diz, a importância de nós mantermos o nosso patamar mental com pensamentos sadios, com pensamento elevado. É uma luta diária nossa. Nossa conosco mesmo, né? Uma luta interna nossa, de manter o patamar elevado pelo combate aos pensamentos menos dignos, né? Por quê? Porque André Luiz está falando que sim, que os pensamentos eles atuam em nós, mas também atuam nos outros, desde que sintonizam. Por isso que quando nós mantemos o nosso patamar elevado, nós vamos sofrer ondas mentais daquele patamar que nós estamos emitindo. Ondas mentais, por exemplo, elevado, uma vez que nós estamos controlando o nosso patamar elevado, né? Então, por isso que começa o estudo hoje, André Luiz falando, as forças mentais não são ilusórias, pois não, Guto?
Excelente, Guto. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Aí vamos fechar porque dá interferência. Isso, beleza. Então é isso mesmo que o Guto frisou, né? É importante isso daí, né? Sobre a particularidade do médium, e esse livro ele vai falar muito disso. Mas eu quero assim que sempre quando falar sobre médium, que nós observemos que é sobre nós, tá? Falar sobre médium interpreta como nossa vida. Por quê? Porque todos somos médiuns. Todos somos médios. Né? Uns têm uma mediunidade mais ostensiva, outros menos ostensiva, mas todos somos médios. E a partir do momento que nós nos propomos a estudarmos a doutrina espírita, nossa sensibilidade vai aumentando, vai dilatando, e a nossa facilidade de levar o nosso patamar vibracional e entrar em contato com a espiritualidade de luz, ela vai melhorando, tá? Então, quando vai falando sobre médium, se interpreta como sobre nós, né? Cada um de nós. Então, vamos lá. Então, se ninguém quer fazer mais um comentário, então vamos continuar. Nessa própria linha, né, entendendo mais, né, que o que Alexandre e André Luiz quis dizer com semelhantes forças mentais que nós emitimos não são ilusórias, Bezerra de Menezes, ele ditou um livro chamado Vereda de Luz. Tá? Na verdade, esse livro Vereda de Luz é um livro de autores diversos, mas o capítulo 3 chama Forças Mentais, que foi ditado esse capítulo 3 por Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes ele fala para nós o seguinte: tendes observado os poderes do pensamento. Então, chamando a nossa atenção isso. Todas as vezes que nós estudamos, nós estamos observando os poderes do pensamento. Então, veja, não sou eu que digo, quem diz é a espiritualidade, André Luiz, Emmanuel, e agora Bezerra de Menezes, frisando, vocês têm observado os poderes do pensamento. Ele ainda completa: se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos. Isso é interessante, né? Por quê? Porque nós nos propomos a controlar o pensamento, mas nós somos impulsivos, então nós temos que fazer uso da oração. Então, quando a oração nos acalma, nós nos pacificamos pela oração, nós manejamos mais facilmente o nosso pensamento. Então, por isso que no nosso estudo, nós temos uma leitura de exórdio que acalma, que edifica, criamos condições para fazer uma prece, nos conectarmos, e aí podemos, então, atuar sobre o nosso pensamento melhor através do nosso estudo que a gente inicia, né? Ok? Então, tudo bem. Marco, agora há pouco eu abri o Instagram e vi uma mensagem daquele ator que faz Chosen, que ele falava justamente da oração, né? Que devemos orar, meus irmãos, não apenas quando estamos com problemas de saúde ou com alguma angústia, devemos orar também nos momentos felizes, porque a oração é a nossa ligação com Deus, então ele tem que estar presente na nossa vida em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então a oração ela deve fazer parte da nossa vida diariamente, não só naqueles momentos de aflição, mas nos momentos também que a gente está feliz. Aí ele explica qual a importância de orar. Antes de dormir, fazer a oração, e ao acordar também fazer a oração. Foi agora há pouquinho que veio a mensagem. Excelente, né? Então, antes de dormir, né, nós fazemos uma oração de final do dia, né? De final das nossas tarefas, dando graças, né? Pelo dia finalizado, pedindo por uma noite de sono. E no início da manhã, né? Aquela oração saudando o dia que se inicia, né? Pedindo a Deus que nós tenhamos boas energias para que possamos, então, exercer tudo aquilo as possibilidades que ele nos defronta no nosso caminhar do dia, né? Então, esses dois momentos importantes, muito bem lembrado da oração pela Adriana. Então, a gente continua o nosso livro.
onde dizendo, né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias. Como pode parecer ao raciocínio terrestre menos esclarecido quanto às reservas infinitas da possibilidade, além da matéria mais grosseira? Detinha-me na observação dos valores novos. Então, André Luiz está comentando agora, né? Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, Alexandre, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados, não são entidades. Aí ele pergunta, há comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou, nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Então, o que está acontecendo? Ele está falando que tem 6 irmãozinhos desencarnados que estão ali naquela casa, né, naquele centro espírita, esperando a oportunidade que algum médium tenha o acesso para que ele possa fazer a comunicação dele desencarnado com os seus parentes encarnados na Terra. Mas Alexandre explicando que nem é sempre a hora que ele quer. Alguns ficam meses, até anos, esperando uma oportunidade, né, que possa realizar essa comunicação. Por isso que, né, quando o Chico ia psicografar, aquele auditório imenso, lotado, né, e aí eles indagando, poxa, Chico, será que você não consegue dessa vez fazer um contato com o meu irmãozinho que desencarnou? Aí Chico sempre falava, meu amigo, o telefone aqui não é daqui lá para cima, aqui só recebe, é lá de cima e para baixo, né? Só recebe a linha. E aí, vamos lá. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verás, falou Alexandre gentil, e dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Então, tinha um rapaz concentrado e ao redor dele cheio de irmãozinhos desencarnados para auxiliá-lo naquele processo. Então, Alexandre vai explicar o que está acontecendo. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então, naquela reunião ali, tinha 6 comunicantes, mas um médium só que tinha condição de atender aqueles irmãozinhos. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médio fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. Então, pessoal, sempre quando fala médio, lembra da gente, é para nós, tá? Então, a máquina também gasta. Nós, no serviço do bem, quando nós nos propomos servir o bem, a máquina também gasta. Nós temos que nos preparar, que trabalhar em nós, né? Então, a máquina também gasta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado, né? Então, a mediunidade ostensiva, ela é delicada. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Primeiramente, no serviço mediúnico, prepondera o serviço moral. Então, quando nós estamos aqui concentrados, estudando, isso é uma mediunidade, porque nós estamos nos conectando com a espiritualidade de luz. É uma mediunidade. Então, aí Alexandre explica para a gente, primeiramente, prevalecem os aspectos morais.
né? Então, na doutrina espírita, a moral é uma coisa que nós temos que bem entender o que é essa moral. Então, no dicionário, se nós formos pegar no dicionário o que é moral, o dicionário fala para a gente que moral são regras de conduta no âmbito do espírito. Isso é importante. Por quê? Porque são regras que ficam, que eternalizam em nós. Então, são regras de conduta, né? Como nós procedermos para que nós possamos albergar valores para nosso espírito, valores que ficam. Então, moral é isso. Primeira coisa, no dicionário, são regras de conduta. E aí, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lembrando, né? O Livro dos Espíritos dividido em 4 partes. Primeira parte, as causas básicas, perguntas básicas para nós aprendermos. A primeira pergunta que é Deus, né? Causa suprema de todas as coisas. Aí depois vem a segunda parte, que é o mundo espiritual. Começa a estudar, a gente começa nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, estudar sobre o mundo espiritual, e depois a gente consegue evoluir para a terceira parte, que são as leis divinas, né? Para nós entendermos o que são leis divinas. E aí Kardec traz para a gente que as leis divinas são divididas em 10, didaticamente por Kardec, em 10 leis morais. Então, nesse capítulo, na parte terceira desse livro, o capítulo 1 fala sobre a lei divina. Explica para nós o que é lei divina ou lei natural. E aí, explicando, tem um tópico chamado bem e o mal e uma questão 629. Na questão 629, ele explica para a gente o que é moral. Ele explica nessa questão 629, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. A moral é a regra do bem proceder de acordo com a lei de Deus, não é? Então, moral é uma regra de proceder no caminho do bem. Então, quanto mais avançado moralmente, mais fácil para nós é percorrer o caminho do bem. Então, a moral é isso, é aquele conjunto de regras que nós temos para o bem proceder de acordo com as leis de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala lá o objetivo da obra, o objetivo desse Evangelho, que Kardec escreve. E aí ele fala o seguinte, que a parte moral é aquela que exige a cada um a reforma de si mesmo. Então, vamos entendendo o que é moral. Então, moral é uma regra de bem proceder, que, segundo o Livro dos Espíritos, é de acordo com as leis de Deus. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no objetivo da introdução, fala o objetivo da obra, fala que essa moral, ela exige, a parte que nos exige a cada um a reforma de si mesmo. Ora, se a moral é a regra do bem proceder, então, quando eu começo a tentar bem proceder, eu tenho que mudar comportamentos íntimos. E essa mudança de comportamentos íntimos é a nossa moral tentando evoluir. É a nossa moral tentando evoluir. No capítulo 17 desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Isso é importante. Isso é importante. Quando nós abraçamos a doutrina espírita, né, é porque nós queremos ser melhores espíritas. E ser melhores espíritas é sermos pessoas melhores. Para sermos melhores, nós temos que nos transformar moralmente, ou seja, aprimorarmos as nossas regras de bem proceder. E aí, no céu e inferno,
que é o quarto livro do Pentateuco kardeciano, né? Que são 5 livros básicos de Kardec. Então, a gente lembra, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, o terceiro livro, Evangelho segundo o Espiritismo, quarto, o Céu e o Inferno, quinto, a Gênese. Então, no livro Céu e Inferno, ele é dividido também em 2 partes. A primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 3º, ele fala para a gente o seguinte, que o progresso moral se dá pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, quando nós começamos a entender que a moral é a regra do bem proceder, de acordo com as leis de Deus, que a moral exige de cada um a reforma de si mesmo para ser uma pessoa melhor, e para ser uma pessoa melhor, nós temos que fazer o bem para o próximo. Não tem jeito de ser uma pessoa melhor sem fazer o bem para o próximo. Então, para que nós façamos o bem para o próximo, nós temos necessidade recíproca de conviver com o próximo, né? Então, por isso que ele fala que o progresso moral se dá pela necessidade recíproca dos homens entre si. Por isso que é a lei da sociedade, uma das leis divinas é a lei da sociedade. O que é isso? É a necessidade de nós nos relacionarmos reciprocamente para que nós possamos ser melhores, né? Então, disso tudo, importante frisar que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pois não, Guto? Uhum. Excelente. Muito bom. Pois não, Adriana levanta. Guto, só lembra de desligar, Sim. tá? Para não dar seu som. Isso. Só complementar o que Guto Peraí, falou. eu preciso tirar o som. Pronto. Quando a gente se evolui espiritualmente, automaticamente nós vamos sintonizar com os espíritos mais elevados. Mas também, muitas vezes, é necessário a gente também baixar um pouco o nosso patamar, quando a gente tem consciência disso, para ajudar os espíritos sofredores. Então, para isso, a gente também tem que diminuir o nosso padrão vibracional para ajudar. Muitas vezes, a gente sente que aquele pensamento não é nosso, que aquele desejo não faz parte, não é nosso, aquele pensamento, aquela intuição, aquele desejo, muitas vezes é do espírito inferior que está do nosso lado, que precisa que nós, por meio da nossa conduta, por meio da nossa vibração, ajude-o. Então, tem os dois momentos, né? Também a gente não. São os dois pontos. Aí é o trabalho mediúnico, né? Tal. Isso. Mas Não, aqui a não gente... só lá, não só no centro, Marco. Por exemplo, às vezes a gente está assim no lugar, você entra num ambiente, aí você sente aquela vibração, que você sabe que aquela vibração não é boa. Você tem o poder, se você trabalhar na sua mediunidade, você pode deixá-lo lá, ou você pode trazer com você e encaminhar ao centro, ó, encaminhar a algum lugar, entendeu? Mas, assim, aqui é importante assim, a gente relatar o seguinte, que sempre quando tiver com algum pensamento, né, que não for um pensamento edificante,
entra em oração. Entra em oração, tá? Entra em oração por quê? Porque a oração vai elevar os seus pensamentos. Vai elevar os seus pensamentos. Eleva os seus pensamentos. Quando você eleva os seus pensamentos, você entra em contato com a espiritualidade de luz, e esses pensamentos for provenientes de irmãozinhos necessitados, a própria espiritualidade de luz vai fazer o trabalho, tá? Então, sempre veio pensamentos ruins, entre em oração. Entre em oração, porque quando você entra em oração, você se eleva. Você se eleva, você, com o seu pensamento elevado, você trabalha com todos. Trabalha com todos. Sim, Marco, você está falando em relação, eu estou falando em relação ao trabalho do médium, né? Que ele está mostrando aqui o trabalho do médium. Isso. Né? Você Mesmo está falando, também. Você está Mesmo falando do trabalho. Então, tá? eu sei, você está falando assim, do nosso pensamento Isso. como um médium comum a todos. Mas aí o que o Guto falou, aí me veio a falar a mensagem que nós, como médios, a gente também precisa também ajudar os irmãozinhos mais necessitados, como você bem frisou, como médio, né? Como médio. Então, aí a mediunidade, né, no auxílio dos irmãos necessitados, através também da oração. Por isso que quando no trabalho mediúnico a gente inicia com a oração, para elevar o patamar vibracional, né? A gente inicia com a oração, eleva o pensamento a Deus, e aí com o pensamento elevado a gente faz o trabalho no bem, né? Então sempre eleva o pensamento, trabalha no bem. Então tá, a Kedna quer falar, pois não. A gente, questão de médium, né? Que todos nós somos médios, não é isso? Uns mais avançados, outros menos, outros nem sabem que são, mas todos nós somos. Quanto mais a gente tem pensamentos evoluídos, né? E a gente também é cercado a gente atrai não só os espíritos elevados. As pessoas que têm o médium, né? Que tem um pensamento muito elevado, sentimentos, pensamentos, vibrações, ele atrai os espíritos elevados, como também atrai os irmãozinhos que têm problemas. Não, aí eu não concordo. Eu só vou fechar aqui. É tipo uma aprovação para a gente. A gente também saber lidar. A gente tem pensamentos, reza, mas a gente também pode ser atacado, cercado ou acompanhado de um irmãozinho que esteja com problemas. Até para a gente saber lidar com isso. Né? Porque se a gente só atrai espíritos evoluídos, né? Porque a gente está no patamar lá em cima, como é que fica? A gente também tem que ser provado em saber resolver e saber lidar com os irmãozinhos que estão necessitados, que vêm ver a nossa luz, ver a gente iluminado e chega para a gente, né? Como é que a gente vai lidar? Porque eu penso que a gente pode estar num nível bem alto, aí a gente só atrai espíritos também nesse nível. Eu acho que os espíritos também que necessitam vêm ao nosso socorro, ao nosso encontro, atrás de ajuda, né? E aí é onde entra a oração, né? O pensamento positivo, né? Até uma prova para a gente, para você, para mim, né? A gente vibra alto, mas também a gente é atacado por irmãos que estão necessitados. Sim. Então vamos lá. Pensamento elevado é AM/FM. Se você sintoniza uma FM, você não pega AM. Não pega AM. Tá? Não pega AM. Você pega FM. Tá, Marco. Então, no serviço mediúnico, como que o médium que está com pensamento elevado consegue tratar o irmãozinho, né, obsessor, por exemplo? Porque o médium que está com pensamento elevado, os irmãos espirituais de luz traz aquele irmãozinho para poder estar ali naquele local, para poder fazer o tratamento. É isso que está acontecendo com o Alexandre
com André Luiz, né? Eles, por exemplo, lá no livro que nós estudamos anteriormente, né? Na casa de Dona Isabel, a casa de Dona Isabel, né? Fazendo evangelho no lar, ela, a senhora, com um patamar super elevadíssimo, a espiritualidade de luz, por ela ser uma pessoa com patamar elevado, era um ambiente propício para que a espiritualidade de luz trabalhasse. A espiritualidade de luz, então, leva irmãozinhos ali para poder trabalhar em conjunto, né? Para trabalhar em conjunto. Não é porque ela estava com patamar elevado, ela recebe irmãozinhos, não. É porque ela, com patamar elevado, ela se torna ponto de luz para que a espiritualidade de luz traga esses irmãozinhos, tá? Então, é isso. Então, a gente sempre tem que se preocupar com esse tipo de pensamento. Pensamento elevado, você vai estar na espiritualidade daquele pensamento ali. Aí que acontece? Quando você mantém um pensamento elevado e mantém uma moralidade, uma prática no moral, você vai sendo ponto de luz, que a espiritualidade luz fala assim, ó, nós temos um irmãozinho ali que consegue nos auxiliar no tratamento. E aí ele vai, a espiritualidade, por nós estarmos pareados ali em cima, traz esses nossos irmãozinhos para que nós possamos, então, trabalhar no bem e melhorarmos cada vez mais, tá? Então, sempre, pensamento elevado é pensamento de luz, tá? Guto, estava querendo falar, né? É, exatamente isso. Só entra, o Guto lembrou, só entra aqueles irmãozinhos que foram selecionados pela espiritualidade de luz. Só entra ali aqueles irmãozinhos que foram selecionados. Entra acompanhado, né? Entra acompanhado. Quando nós, agora, no nosso estudo, né? A espiritualidade que está presente entre nós é a espiritualidade de luz, espiritualidade elevada, e traz junto irmãozinhos que precisam participar do nosso encontro, que precisam aprender, que precisam se comunicar, colocar as dúvidas para a gente possa debater, entendeu? Não é que nós estávamos com um patamar elevado, não, é que na nossa elevação do nosso pensamento, pelo estudo que eleva, pela seriedade do estudo que se repete, né? Nós nos tornamos, então, pontos de encontro para que irmãos espirituais de luz possam trazer, ok? Possam trazer. Então, assim, pode ficar despreocupado. Eleve o seu pensamento, porque pensamentos elevados só vão atrair pensamentos elevados. Se no momento do dia abaixou o patamar vibracional e teve um pensamento que não é elevado, opa, pare e ore e se eleve. Se eleve. Isso é muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá. Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Ok, então vamos lá. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem imagens sublimes do céu e da natureza ambiente, Então, falando, as ondas de inquietude
perturbariam a projeção de nossa espiritualidade. Então, veja bem. De qual espiritualidade? Dos irmãozinhos que estão necessitados? O que vocês acham? Quando ele fala, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade. Perturbaria a projeção de quem? Da espiritualidade de quem está necessitado ou da espiritualidade luz que precisa de se conectar para poder, aí sim, trazer os irmãozinhos para trabalho? Para a espiritualidade luz, né? Quando nós tornamos inquietos, né? Alvoroçosos, nós temos inquietude. E a espiritualidade luz, de novo, ela necessita de tranquilidade, de serenidade, de elevação, para que eles possam se aproximar e aí nos permitir realizar o trabalho de bem com os irmãozinhos que estão necessitados de trabalho, tá? Então, mais uma vez, então sempre pensamento elevado vai atrair espiritualidade de luz. Essa espiritualidade elevada que então traz para a gente, quando nós temos condições de trabalhar, os irmãozinhos para que nós possamos trabalhar. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá. Então, e aí, nesse momento, gente, é importante nós lembrarmos o que Cristo disse para a gente, né? O evangelista João, eu sempre falo da longevidade do João, que João vai e escreve o evangelho, né? Com sua experiência, né? Da idade, João, que foi centudinário, né? Desencarnou com seus 100 anos, aproximadamente. Então, João escreve o Evangelho com experiência. O capítulo 14 de João, ele é luminoso por natureza. Tanto é que o capítulo 14 de João é o capítulo onde João fala, lá no versículo 16, Cristo relatando para a gente do Consolador prometido, né? Dizendo para nós do Consolador prometido. Mas é lá no versículo 16. Mas aqui eu quero lembrar o início desse capítulo lindo, o primeiro versículo. Cristo começa dizendo o seguinte para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há várias moradas, né? Então falando, não turbe o vosso coração. Então, André Luiz está falando para a gente aqui das inquietudes, né? Que a inquietude atrapalha a espiritualidade de Deus se aproximar, e Cristo nos fala: não turbe o vosso coração, né? Não deixe o seu turvar, é deixar o coração opaco, né? Deixar o coração aprisionado por inquietudes. Então, não faça isso com o seu coração. Deixe o seu coração translúcido. Credes em mim, ou seja, crê no Cristo, né? Crê no Cristo. E aí ele fala que existem várias moradas na casa do meu Pai, né? Então, para nós entendermos isso aí, para nós não deixarmos o nosso coração agitado, sempre tranquilizar o nosso coração. Vai ter momentos que o nosso coração vai estar agitado, vai estar descompassado? Sim, porque isso é estar vivo, né? Então, vai ter momentos que nós vamos estar com o pensamento desconexo com a espiritualidade superior? Sim. Vai ter momentos que nós vamos estar com o patamar vibracional lá embaixo? Pai, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós somos imperfeitos. Por isso que nós estamos aqui. Mas é importante que nós entendamos que agora a gente já compreende o orar e vigiar. Então, a cada momento que nós nos pegarmos com o pensamento baixo, nós oramos, elevamos o nosso pensamento para que nós possamos, então, ser amparados pela espiritualidade de luz. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando.
As ondas de quietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a matéria terrestre. E aí, sobre essa parte, né, de inquietude, de nós, necessidade de nós nos apaziguarmos nos nossos momentos, eu trago para a gente aqui um livro chamado Uma Vida de Amor e de Caridade. Esse livro, Uma Vida de Amor e de Caridade, ele é escrito por diversos autores. O capítulo 17 é ditado pelo Espírito Maria Dolores e chama O Companheiro. E aí, Maria Dolores diz para a gente o seguinte, sobre essa inquietude, né, que de vez em quando nós nos permitimos que abale o nosso coração. Maria Dolores nos diz: queixas-te, às vezes, da vida, no sonho em que te demoras, no itinerário das horas, chorando de inquietação. Por mais luzes arrecades, o mundo lembra-te exílio, dores, tristezas, saudades, quando surgem no caminho, cortando-te o coração. Recusas sofrer na estrada, feita de dor e alegria, sangrando o teu dia a dia, e estás na terra final. Fugindo ao dever, porém, vive mais no grande além, buscando o amor imortal. Mas não nasceste na terra para a inércia que te abraça. Viestes à luta que passa para venceres a dor. Fita o cimo das montanhas, vasculha os vales floridos, e escutarás os zumbidos da abelha beijando a flor. Ergue-te, a terra te chama, há a grandeza do trabalho. É a bigorna sobre o malho, o arado ferindo o chão, e os homens desorientados surgem por todos os lados pedindo renovação. Então, que nós, nesses momentos, né, nós possamos aprender com Maria Dolores, lembrando que nós não viemos na Terra para a inércia, nós viemos na Terra para o trabalho, para o processo evolutivo. E aí é interessante quando Maria Dolores fala para a gente, né, para nós fitarmos os cimos das montanhas, não somente o cimo das montanhas, olhar para o alto, mas também que nós possamos olhar também para os vales, mas nos vales tem flores, e nessas flores nós observamos as abelhas, né, beijando essas flores, executando o trabalho maravilhoso da vida, né? Então vamos continuar, se ninguém tiver nenhum comentário. Indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Os primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então, veja bem, o médio está acessando o quê? As regiões mais elevadas. A permuta das regiões mais elevadas, para que ele possa, então, realizar o trabalho mediúnico. Tá? Então, vamos prestar atenção. Necessita... Então, aqui está falando, né, do companheiro que está se propondo ali naquela reunião como companheiro médio. Então, para lembrar, o que é médio?
né? O médium é aquele companheiro que é o intermediário entre os encarnados e o mundo espiritual. Tá? Então, aí ele começa a falar do que o médium precisa. Mas médium somos nós, interprete como nós. O que nós precisamos para nós trabalharmos no bem? O que nós precisamos? Necessitas calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Então, isso é importante. Necessitamos calar para que os outros falem, né? Então, quando nós estamos com os outros, com alguém que precisa se desabafar, como que vai se desabafar se nós não paramos para poder ouvir? E aí nós lembramos, no Antigo Testamento, várias passagens já falam da importância de nós ouvirmos, para nós entendermos isso que Alexandre está explicando para André Luiz e para nós. Necessitam calar para que os outros falem. Em Provérbios, capítulo 1, no versículo 5 de Provérbios, fala que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá habilidade. Então, o sábio é aquele que consegue ouvir e crescer em conhecimento e aprender com o que o outro fala. Então, além disso, do Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é o Evangelho de Cristo, Cristo nos fala em várias passagens disso, da necessidade que nós temos também de ouvir para aprender e para ajudar. Em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 19, Tiago registra o seguinte, Cristo dizendo: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardio ainda para irar-se, né? Então, por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Para que nós possamos ouvir mais do que falar. Aqui, eu falo mais do que eu ouço, porque eu preciso conduzir o estudo. Mas por isso que eu peço que o estudo deve ser participativo. Eu peço que vocês falem também. Por quê? Porque muitas das vezes, dúvidas são debatidas aqui. Muitas das vezes, dúvidas nossas são debatidas aqui. Muitas vezes, dúvidas dos amigos espirituais estão suscitando nos ouvidos, nós debatemos aqui. Muitas vezes, conselhos são ditos aqui. Então, necessitamos que o estudo seja participativo. Por isso que a gente fala, alguém quer fazer algum comentário, né? Desinibem-se e façam os comentários, né? Então, aí além de Tiago, Lucas, no capítulo 8, no versículo 8 de Lucas, registra Cristo dizendo, outra parte caiu, quando Cristo fala do sermão, o semeador, né? Dizendo que outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Estando ele a dizer estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que André Luiz está nos falando, necessita calar para que os outros falem. Mateus, no capítulo 13, no versículo 16, diz para a gente o seguinte, Cristo relatando, felizes, porém, os olhos de vocês porque veem, e felizes os ouvidos porque ouvem, né? Então, a capacidade que nós temos de ver e aprender, escutar e aprender. Diante disso tudo, quem quer fazer algum comentário? Eu quero, Marco. Pelo amor, por favor, né? Em relação ao médium, nesse parágrafo aqui que a gente estava lendo,
Indicando o médio, prosseguiu o orientador. Este irmão não é um simples aparelho. Eu, como médio, eu não sou um simples aparelho. Para eu poder ajudar o meu irmão necessitado, ele vai servir de quê? De ponte, ele vai servir de ponte. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontram interesses diferentes. Então, eu sou médio, tenho um irmão necessitado aqui, que está vibrando mais baixo. Para eu poder ajudar, eu preciso acessar o patamar mais elevado. Mas eu não sou apenas um aparelho. Eu só vou conseguir ajudá-lo se eu conseguir também acessar esse irmão. Por isso que diz que o médio não é um aparelho. Porque se eu fosse um aparelho, eu ficaria aqui, conecta, pronto. Não. Eu tenho que ter a capacidade de conseguir também acessar esse irmão que está sofrendo, sentir o que ele sente. Lógico que no centro existe todo um apoio, existe a espiritualidade, mas eu não sou só um aparelho que você vem e liga. Tanto que, no meu caso, eu sou médio ostensivo, eu trabalho com resgate. Não são todos os médios que trabalham com resgate. Lá só tem 1 ou 2. Então, geralmente, quando vai fazer resgate, eles vêm para mim. Por quê? Porque eu estou conseguindo acessar a esse irmão sofredor. Então, para que eu faça isso, como é que você ajuda o outro? Vamos pensar sem pensar na questão do centro. Como é que você ajuda o outro? Você tem que calar para poder você ouvir. Você tem que doar-se, mesmo que você não concorde, mas você precisa ouvir. Então, eu não sou um simples aparelho que vem aqui e me conecta, não. Eu tenho que ter a capacidade mediúnica de acessar esse irmãozinho aqui inferior. Então, por isso que o médio ostensivo, principalmente se for um médio de resgate, ele sente dor, ele sente fome, ele sente angústia, ele chora. Por quê? Porque eu estou acessando o irmãozinho necessitado. Foi nesse sentido que eu acho que Kedma também falou. Nesse sentido, que a gente não é apenas um aparelho. Foi nesse sentido que eu coloquei. Se nós, não são todos os médicos que trabalham com resgate. Eu trabalho com resgate. Não são todos, mas isso foi um trabalho que está sendo desenvolvido. Por quê? Eu tenho a capacidade, estou desenvolvendo, de conectar-me com aquele irmão inferior, que o outro médio não tem essa capacidade. Isso não quer dizer que eu só consigo fazer isso porque tem uma energia superior aqui. Mas eu sou a ponte. Então, para eu ser a ponte, eu tenho que me conectar com ele aqui. Eu tenho que sentir a dor dele, eu tenho que sentir o medo, a angústia, para poder eu ajudar. Foi nesse sentido que eu coloquei, entendeu? Eu acho que eu não consegui me expressar, mas nesse parágrafo fala bem claramente: o médio não é apenas um aparelho. Se fosse um aparelho, eu ficaria mediunizada, vai, pronto, pá. Não. Ele só consegue ajudar se eu me conectar. Se eu me bloquear, se eu não me conectar, não há ajuda, não há o resgate. Foi nesse sentido. Não sei se Kedma também falou nesse sentido. É porque você é o professor, né? Somos os alunos. Os alunos não temos ainda a capacidade. Entendo o que você falou. Entendo. Perfeito. Mas na hora que eu coloquei como a questão do médium, né? E eu acho que Kedma também colocou na questão do médio. Então, esse parágrafo agora, ele vem justamente ratificar o que nós tentamos colocar e não conseguimos por meio das nossas palavras. Eu penso que foi isso. Por isso que eu estava lendo aqui, esperando a oportunidade de falar. Aí agora você coloca como professor, se a gente está certa, está equivocada, ou se é o ponto de vista... Não, excelente, não é isso mesmo, né? Não, porque a gente também pode estar errado, né? Não é isso. Aí você vai muito bom. É isso mesmo, né? Vocês, com o trabalho, né? Com o trabalho do dia a dia, né? É muito importante da participação de vocês aí. Mas vamos estudando devagarzinho e vamos aprendendo, né? Porque igual no laboratório, né? No laboratório a gente faz as reações assim. E muitas das vezes a gente vê um resultado de uma reação e a gente, nossa, que bonito, é assim que aconteceu. Mas quando a gente vai para a teoria e vê o fundamento, a gente, na verdade, vai aprendendo que, na verdade, não era nada daquilo que a gente pensava que fosse. Embora a gente sabia que reagindo A mais B dava um produto C bonito de cor,
mas a gente pensava que era por um jeito, e quando a gente ia para a teoria, a gente via que, pô, na verdade, era, né, tinha bem mais coisas além disso. Sim, existe Então, muito mais coisas. então o que Como eu Kedman. convido, Adriana, Oi. o que eu convido é a gente ir estudando Sim, devagarzinho e vendo, estudando né? devagarzinho E e vendo, vendo, e vendo associando a teoria com a prática, né? isso, e Mas, vendo a assim, literatura. foi só para ratificar a fala de Kedman, porque ela pensou a mesma coisa que eu pensei. Eu disse, não, mas espera aí, eu sou ponto, eu não sou apenas um aparelho. Mas nesse sentido, mas lógico, eu estou engateando nos estudos, que eu aprendi a mediunidade na prática, né? Eu fui aprendendo na prática, aprendendo com o estudo, mas muito mais na prática. Mas foi só essa observação. Não, você está certíssimo. Se você tiver com patamar, mas a observação foi em relação ao médio, e de Kedman também, em relação ao médio. Eu acho que foi só isso, para esclarecer. Então, vamos lá. Muito bem exemplificado aqui. É sempre enriquecedor para o estudo, né? Trazer casos, né, vivenciados. Então, vamos lá. Então, necessita calar para que os outros falem, né? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam, né? Então, além disso, a necessidade de nós darmos de nós aquilo para que os outros recebam. Então, a Adriana muito bem posicionou, né? No serviço mediúnico, e lembra que o serviço mediúnico aqui, todos nós, aqui, quando a gente se propõe a ajudar o outro, nós estamos dando um pouco de nós para que nós possamos auxiliar, né, o outro. E aí eu quero lembrar, Mateus, ele fala um pouco, registra um pouco o que Cristo disse para a gente, né, nessa oportunidade, no capítulo 10, no versículo 8. Onde Cristo nos fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Faz tudo isso de graça recebestes, de graça dai, né? Então, aquilo que nós recebemos de graça, nós damos de graça. Então, a necessidade que nós temos de auxiliar o próximo, porque nós recebemos no planejamento reencarnatório essa dádiva de nós nos instruirmos, de nós estudarmos, de nós nos melhorarmos, para que nós possamos entender a necessidade de trabalhar com o próximo. E aí, numa oração que não foi escrita por São Francisco, mas que ficou conhecida como oração de São Francisco, né? Ela diz muito bem sobre isso. Essa oração é dividida em duas partes, né? Em duas partes. E nessas duas partes, a oração pede para que Deus faça em nós, né? Faça em nós. Então, na primeira parte da oração, a oração de São Francisco diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Não está pedindo. Eu tenho que ser instrumento de Deus para a paz. Quando nós vamos trabalhar com o próximo, nós somos instrumento do céu. Somos instrumento do céu. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Por isso que não turve o vosso coração, Cristo dizendo para a gente. Como que nós vamos ser instrumento da paz se nós temos o coração turvo, se nós temos inquietudes dentro de nós, né? Se nós temos discordâncias? Então, primeiro, nós temos que romper essas inquietudes, romper essas discordâncias, para que nós sejamos, então, instrumentos de paz. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Como? Como fazer instrumento da paz de Deus? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, a primeira lei, a lei do amor, né, é a lei maior. Por isso que o fariseu interroga Cristo, né? Mestre, qual que é a lei maior?
E desde a antiguidade já estava escrito na lei. Por isso que Cristo volta para o fariseu e pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ou seja, não é o que está escrito, mas como que você interpreta, né? Então, lê aqui as passagens, tá, mas como que nós interpretamos? Por isso que nós vamos linha, entre linhas, discutindo, debatendo, para que nós possamos chegar a um patamar comum. Então, ele pergunta para o fariseu: como você interpreta? Aí o fariseu falou: a lei maior é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a lei do amor. Então, por isso que na oração de São Francisco, quando ele pede: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí ele pede: onde houver ódio, então a primeira coisa que ele tem que levar é essa lei maior, é o amor. Então, primeira coisa, ele leva amor. Depois leva as outras virtudes, né? Então, fazemos instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, estou falando das virtudes. Amor, perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Então, certa vez, né, me perguntaram, né, poxa, eu estou em uma determinada situação que está tendo uma desavença. Eu saio daquela situação? Não. Como que você vai sair? Você vai ser ponto de luz. Então, onde houver discórdia, que eu leve a união. Isso é trabalhar no bem. E aí ele continua: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Né? A fé é a certeza do amor. Certeza do amor. Onde tem dúvida, que eu leve essa certeza do amor, que por qualquer desentendimento, o amor prevalece. Então, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, né? Por isso que nós estamos debatendo, né? Encontrarmos erros, que a verdade se faça valer. Mas o que é verdade? É o que nós dizemos? Não. A verdade é o que nós aprendemos pelo ensinamento do Cristo. Por quê? Porque Cristo diz, que foi a nossa publicação da manhã de hoje: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Então, a verdade é os ensinamentos de Cristo. Então, onde houver erro, é a ausência do que Cristo está dizendo. Então, onde houver desvio do ensinamento do Cristo, que nós levemos a verdade, ou seja, aquele ensinamento crístico. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, né? Então, desespero é a angústia da inquietação. Então, quando nós estivermos angustiados pela inquietação do espírito, que seja trazido a nós a esperança. A esperança no bem, a esperança no caminho do correto, da correção de atitude. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, e no final de tudo, onde houver escuridão, que eu leve a luz. Então, primeiro eu leve amor, e no final eu leve a luz. Faça brilhar a vossa luz. Então, exercendo todas essas virtudes que ele diz nessa primeira parte da oração: amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, tudo é virtude. A gente vai ver mais sobre virtudes. Então, no final, ele encerra como que eu leve a luz. E aí, a segunda parte, ele pede de novo o fazer. Ó mestre, fazei que eu procure mais. Mais. Eu faço isso, mas que eu consiga fazer mais. Consolar de ser consolado. Então, a primeira coisa, na primeira parte, ele falou do amor. Da segunda parte, ele vai falar da consolação. Por quê? Porque o Espiritismo é o consolador prometido. Então, naquele capítulo maravilhoso que eu falei de João 14, que começa: não turbe o vosso coração,
no versículo 16 desse capítulo maravilhoso, ele fala sobre o Consolador prometido, que ele rogará ao Pai e o Pai enviará para nós outro Consolador. Então, que nós sejamos parte desse Consolador. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar, ser esse Consolador prometido, do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Compreender o que está acontecendo ao meu redor. Amar e ser amado, né? E quando ele fecha com amor, ele vai e fala: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e quando nós compreendemos isso tudo, é morrendo que se vive para a vida eterna. Como que é morrendo que se vive para a vida eterna? Morrendo com todos os nossos ranços, os nossos dissabores, os nossos desentendimentos, com as nossas angústias, morrendo com tudo aquilo que nós devemos que tirar de nós para nos tornarmos melhor, mais moralmente elevado. Reconhece o verdadeiro espírita pela moral que ele eleva, né? Pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, quando eu morrer com essas minhas más inclinações, eu vou viver para essa vida eterna de luz do Cristo, né? Então, dar de si para que os outros recebam, conforme Alexandre está falando, é isso. É nós exercermos essa oração muito maravilhosa que nós acreditamos a São Francisco. Então, vamos continuar? Se ninguém quer fazer nenhum comentário. Marco, Oi? me permite, a Adriana falou que ela trabalha, suponho, né, na instituição que ela frequenta com médium de resgate. Mas aí vai a minha pergunta, o que é médium de resgate? Porque eu não encontrei essa classificação no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns. Devagarzinho a gente vai aprofundando no estudo e a gente vai, né, melhorando as definições de mediunidade, né? Então, eu peço, Márcio, se a Adriana quiser falar alguma coisa. Não, eu sou médium sensível. De resgate é aquele momento que acontece em que o espírito ele se arrepende profundamente e ele é acolhido, porque alguns passam porque são levados e algumas vezes não é pela vontade dele, mas porque ele foi encaminhado. E outros que estão ali se arrependem realmente e eles são acolhidos. Aí a gente usa, é um termo que nós usamos no centro, de resgate. Aquele irmão, ele foi resgatado porque ele se arrependeu. É um termo que nós utilizamos no centro, né? Aquele espírito foi resgatado. Tá, então vamos continuar. Então, quando a gente começou a fazer o nosso grupo de estudo, né? Eu sempre falo, a gente não vai entrar em detalhes de mediunidade, né? Porque tem um curso mediúnico. Esse curso mediúnico é exatamente para isso. Então, eu falei, e vou voltar a pedir para os amigos o seguinte: quando a gente falar de médium, a gente vai falar de nós, tá? Vamos falar de nós. Então, deixa o médium ostensivo para o curso mediúnico, para o trabalho no centro, tá? Então, a gente vai falar simplesmente de nós, essa atuação nossa no caminho do bem, na conexão com a espiritualidade de luz, beleza? Então tá. Então vamos lá. Então, em suma, deve servir para que os outros recebam, né? Em suma, deve servir de ponte na qual se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é o responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como. Então, ele quem? O médium. Que médium?
quando nós propomos a ser melhores espíritas, nós nos propomos a ser melhores médios, porque nós nos propomos a elevar-nos vibracionalmente e entrar em contato com o serviço da espiritualidade de luz, tá? É isso que é a nossa intenção aqui. Então, aí Alexandre está falando, então, quando você se propõe a isso, então vocês têm que exercer as virtudes. Que virtudes? Então, pela manutenção dos recursos interiores. Virtude são recursos que nós temos dentro de nós. Então, nós temos que manutenirmos esses recursos. Como que a gente faz a manutenção, né? Passa um paninho, limpa, né? Dá o lustre, né? Nós temos que cuidar desses recursos que nós temos. Quais são eles? A tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, vamos lá, para que a gente possa fechar o estudo de hoje, né? Então, ele está falando aqui das virtudes, tá? Das virtudes. Então, primeiro, vamos entender o que é virtude. Nós entendemos duas coisas importantes na doutrina espírita, tá? Nós temos que entender bem o que é moral. Nós já vimos que é a regra do bem proceder. E virtude. Então, virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas ao longo da vida. Que experiência? Experiências do bem, no trabalho do bem. Quem falou isso? Emmanuel, no livro Rumo Certo. Então, para que nós tenhamos um rumo certo na nossa vida, tem um capítulo 23 sobre o autoaprimoramento, ou seja, como que nós podemos nos melhorar. Então, Emmanuel fala, virtude é o resultado de experiência incomensuravelmente recapituladas na vida. O que é isso? Praticar essa experiência até que ela seja normal em nossa vida e seja, então, internalizada no nosso espírito. Que nós passamos a fazer como se fosse normalidade. Por exemplo, nas várias virtudes que ele falou ali, né? Então, se nós pegarmos aqui o livro aqui, ele fala, humildade é uma virtude. Então, para que humildade não seja apenas uma definição no nosso livro, e seja internalizada em virtude, nós temos que praticar, não é só uma vida. São várias vidas, para que seja internalizada e a gente pratique normalmente isso como nosso ser. Então, é isso que é virtude. E aí, quando o Espírito de Verdade, ele inicia o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz o prefácio. E ele vai e fala o seguinte, que os espíritos, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, tal como o imenso exército. Então, veja bem, os espíritos do Senhor quem são? Os espíritos crísticos. São as virtudes dos céus. Então, os espíritos do Senhor, que são aqueles espíritos crísticos, eles praticaram vidas e vidas, cada virtude que nós temos em definição e muitas a mais que nós nem conhecemos ainda e foram todas internalizadas no espírito. Então, para ver que os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é intitulado Sedes Perfeitos. O item 8 chama a virtude, né? Então, para que nós sejamos perfeitos, nós temos que saber sobre as virtudes. Aí ele fala que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem do bem. Então, virtude é só aquelas qualidades que formam o homem de bem. Quem que é um homem de bem? É aquele homem que percorreu exercendo todas as leis divinas. Por isso que no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala sobre as 10 leis morais. Depois dele falar a última lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade, o próximo tópico é perfeição moral.
Você exerce todas as leis para se tornar perfeito moralmente. E dentro desse tópico, perfeição moral, está o homem de bem. Né? Está o homem de bem. Então, virtude é isso. É a qualidade do homem de bem. Lucas, no capítulo 8, novamente, que nós vimos lá atrás do capítulo 8, os versículos 44 a 46 desse capítulo 8 de Lucas, fala o seguinte, Jesus, e disse Jesus, alguém me tocou. Quando está a mulher hemorroída, né? Que ela vai rastejando aqui no meio daquele tumulto onde Cristo está passando, porque ela tinha fé que se ela tocasse o Cristo, ela seria curada daquela hemorragia de anos que estava levando à morte. Então ela vai, se arrasta e chega na multidão e puxa o manto de Cristo. E aí ele fala, e alguém me tocou. E aí Pedro fala, né, para ele, mestre, alguém te tocou? Nós estamos no meio da multidão, todo mundo está tocando o Senhor. Não, foi diferente, porque de mim saíram virtudes. Então, quando nós temos essa disposição de aprender com Cristo, nós conseguimos absorver virtudes. Absorver virtudes. Então, nós vamos parar aqui, né, nessas virtudes, para que nós possamos, no próximo encontro, nós estudar um pouquinho dessas virtudes que nós necessitamos de internalizar em nós, ok? Nós necessitamos de internalizar em nós. Então, estou marcando aqui para que nós possamos começar, então, nesse ponto, no estudo das virtudes. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, ninguém levantou a mão, eu convido a um voluntário para... Ah, não, tem 2 mãos levantadas aqui. Será que são do encontro anterior, do anterior? Ô, Marlene, você quer comentar algo? Não sei se é a Dalva, né? Ô, Dalva, pode abrir o seu som. Se quiser comentar, pode abrir. Tem que abrir o microfone, tá? Tem que clicar no microfone que está sem som. Deixa eu abrir para você aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o seu som aqui. Eu não estou conseguindo, viu? Habilitar o som daqui da Eu Dalva. acho que você só consegue desligar. Ah, conseguiu, ela conseguiu agora. Conseguiu, pronto. Marcos, primeiro eu queria pedir desculpa, que eu fiquei um pouco enrolada, e aí cheguei e me mantive caladinha para não atrapalhar vocês. Qualquer horário que entrar é bem-vinda. Tá bom, obrigada. Eu queria pedir a você que for fazer a prece final, que envolvesse a minha cidade numa corrente de amor que estamos necessitando Rio de muito. Janeiro, né? Pelo mundo inteiro, mas eu acho que a minha cidade está precisando demais, tanta falta de amor, né? Falta de amor. Certamente. E eu agradeceria muito se cada um de vocês me ajudasse nessa corrente de amor. Excelente. É isso, obrigada. Tá? Muito bom, excelente. Malu, quer falar alguma coisa? Não, eu estou muito gripada. Tá, Márcio está querendo falar alguma coisa. Tá, pode fechar o seu áudio. Márcio? Márcio quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Tá. Eu estava tentando, mas não estava conseguindo. Não, foi a questão do médium de resgate. Foi lá atrás que eu levantei a mão, tá? Tá bom. Aí, por isso que eu aproveita que você abriu o som, você quer fazer a prece final? Fazemos, sim. Ok. Elevemos, então, todos nós os pensamentos a Deus, sempre agradecidos por uma oportunidade, um estudo edificante à luz da doutrina espírita, principalmente os ensinamentos do nosso irmão maior na doutrina, Kardec, em função dos seus ensinamentos, que faz com que venhamos a entender melhor esta relação
entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Como for aqui pedido, também a questão das relações que acontecem no mundo todo, né, como a falta de amor aqui citada. O grande exemplo estão nas duas guerras principais, né, que estão ocorrendo no mundo, e as guerras não tão principais assim, mas de grandes complicações, como acontece no Rio de Janeiro, né, entre facções. Então, vamos orar por esses nossos irmãos envolvidos, para que eles sejam, de fato, intuídos pelos seus guias espirituais e espíritos protetores, embora saibamos que o sejam, mas que eles acolham essas orientações de forma que possa prevalecer o segundo mandamento, né? Onde temos no primeiro, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque nada que fizermos de mal ou de bem, né, e nesse nosso período reencarnatório, ficará, como se diz popularmente, escondido. E nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. Não esqueçamos do ensinamento da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, onde, na resposta, os Espíritos dizem a Kardec, né, que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças e seremos responsabilizados por todo o mal que há de vir de não praticarmos ao bem. Reflitamos, então, nessa noite a respeito de tudo isso. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. E assim seja, graças a Deus. Obrigado, Márcio, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela participação. Que possamos, então, nos encontrarmos às quartas-feiras para debatermos e bem aprendermos essa doutrina que é de luz, de paz e de amor aos nossos corações.